Aleluia, Deus é grande, é maravilhoso. E o tema da mensagem de hoje, nós estávamos pensando sobre Atos dos Apóstolos. Falamos a semana passada uma introdução. E os apóstolos viveram tempos maravilhosos, de muitos milagres. E é interessante que os milagres não pararam no tempo dos apóstolos. Quando o Espírito Santo veio ali, nós vemos Atos capítulo 2, o apóstolo Pedro, ele profetiza, ou ele pelo menos esclarece, dizendo assim, esse dom do Espírito Santo, dizendo para aquela geração, para aqueles homens, assim, esse é para vocês, é para vossos filhos, para os que estão longe e para todos quantos o Senhor chamar. Então, o dom do Espírito Santo que estava ali, movendo aquela igreja em milagres, é o mesmo Espírito Santo que está hoje aqui, amém? Aqueles que estavam ali, Pedro falou, os seus filhos, né, os que estão longe, e todos quantos o Senhor chamar. Quem é chamado por Deus, diga amém. Amém. É para você então. Então, tudo que Deus tinha para aquela igreja é para nós, amém? Mas, meditando durante a semana, eu pensando que ia falar sobre, assim, focar no livro dos Atos Apóstolos, eu comecei a meditar na vida de um profeta do Velho Testamento que viu muitos milagres, e que, de uma certa maneira, eu comecei a ver que esse profeta foi como se fosse assim, um pré-lançamento dos apóstolos. Tá? Nós tivemos vários profetas, como Moisés e Eliseu e tantos outros, que tiveram momentos de milagres e momentos assim extraordinários. Mas me chamou a atenção o Elias, o profeta Elias. E ele é um homem muito importante na Bíblia, e nós temos aqui alguns capítulos dedicados a ele, o capítulo 17 de 1 Reis, do primeiro livro de Reis, capítulo 17, 18, 19, essa sequência, depois o primeiro capítulo do 2 Reis, onde ele é arrebatado ao céu. E ele viveu muitos milagres extraordinários. Fiquei pensando, olha, igual o Elias, só o Paulo, o Pedro, já nessa outra fase, tá? Nessa fase assim, mais onde o Espírito Santo é derramado sobre toda a igreja, e as coisas acontecendo assim de uma maneira extraordinária sobre todo o povo. Mas no tempo de Elias, não era assim para todo mundo. Eram algumas pessoas que tinham um chamado muito especial, no caso dele, como um profeta, e que nesse momento, inclusive, na vida dele, essa fase da vida dele que aparece aqui nos livros dos reis, ele era um profeta nacional. Ele profetizava para os reis, ele profetizava para a nação. Então, naquele tempo o reino estava dividido, os judeus ou os israelitas estavam divididos em dois reinos, né? E era o reino de Judá e o reino de Israel, o reino do sul e o reino do norte. E ele viveu mais focado no reino do norte, o reino de Israel, cuja capital era Samaria, e naquele momento era o reinado do rei Acabe. Tá? Acabe deve ser o quarto ou quinto rei de Israel, depois de Jeroboão, e foi um homem muito mau, e foi uma sequência de reis que desobedeceram a Deus. E Acabe, a Bíblia diz assim que, além de ele andar nos pecados dos seus pais, ele foi pior ainda. Ao ponto de haver uma lamentação de Deus aqui, dizendo assim, nunca houve uma pessoa tão ruim, um rei tão ruim quanto ele, ao ponto de, além de fazer os males dos reis anteriores, fez pior, e ainda ele se vendeu para a idolatria, ele se entregou para a idolatria, se deixou levar por uma série de influências, inclusive numa mulher com quem ele se casou, que era uma feiticeira, Jezabel, que era uma estrangeira, né, lá da terra da Fenícia, que era da terra de Sidom, né, filha do rei de Etbaal de Sidom. E então, ele, controlado por essa mulher, ou deixou ela tomar todo o controle, e a Jezabel, então, impõe ali o culto pagão de uma maneira tão séria, ao ponto de matar os profetas do Senhor. Matar os profetas de Deus e sustentar os profetas de Baal, ao ponto dela ter na mesa dela, diz aqui, na mesa que é no sustento dela, 450 profetas de Baal, mais 400 de Azerá. Olha, 850 profetas que comiam lá no palácio do rei, ou comiam da comida lá sendo sustentados pelo palácio para profetizar, tá? E para dirigir o culto a Baal. E a gente fica imaginando o culto a Baal, um povo ignorante, um povo que não sabe o que queria, e tinha lá um ídolo, eles ficam olhando para ele, falando com ele, e falam, mas por que adorava o Baal? Né? Mas não era bem assim, gente. Eram poderosos feiticeiros, homens feiticeiros de altíssimo nível, sabe? Lembra que, voltando à história de Moisés, quando ele foi falar com o faraó, o primeiro sinal que ele fez diante de faraó foi que ele jogou aquela vara que ele tinha no chão, e a vara se transformou em cobra, lembra disso? Né?
Faraó falou, isso aí meus magos e feiticeiros também fazem. É mesmo. Aí chamou os feiticeiros e eles fizeram. Já imaginou o poder do inferno que havia naquele lugar, ao ponto de eles transformar um pedaço de pão em cobra, né? Em serpente? Acho que vocês nunca viram aqui no Brasil, tá? Existe, mas estão meio escondidos, estão por aí, tá? Tem gente muito forte na feitiçaria. E em outros lugares que eu já passei, inclusive na África, e outros lugares onde isso é muito real, muito até explícito, tá? É assim, é mais comum até essa questão da feitiçaria nesse nível de milagre. E os profetas de Baal provavelmente era assim. E nós vamos deduzir durante a história aqui ao ponto deles aceitar até um desafio de descer fogo do céu. Ninguém faria esse desafio se fosse só simplesmente olhar para um pedaço de pau de madeira e ficar adorando sem sentido. Eles tinham um poder espiritual, não era de Deus. Mas esses poderes malignos vinham no momento em que a nação estava em decadência espiritual e aqueles poderes atraíam. Porque esses cultos pagãos não era só culto. Na verdade, era uma verdadeira orgia, tá? Então, tinha ali os prostitutos cultuais, tinha as prostitutas, tinha as sacerdotisas, e aquilo lá era uma salada de mistura dessas orgias, onde bacanais, onde tudo acontece, e naquele momento ali, ficava em transe, havia toda uma questão, até atrativa também, porque aconteciam umas coisas assim, sobrenaturais, tá? E assim, então, o povo começou a ser atraído. E parece que os profetas de Deus não estavam fazendo tudo isso. De repente, os profetas de Deus já estavam assim, mais silenciosos, não acontecia tanto milagre. E eles faziam milagres, não de Deus, mas faziam algumas coisas extraordinárias. Tá? E extraordinárias ao ponto de atrair o povo. Então, quando a gente lê o texto, fica imaginando a questão religiosa só, mas havia por trás um alto nível de feitiçaria. Bom, mas o povo estava numa decadência muito grande. E nós queremos saber o segredo de uma vida de milagres. Elias teve uma vida de milagres. A biografia de Elias é repleta de milagres. Nós temos aqui nesses 3 capítulos, 3 ou 4 capítulos, várias ações. E cada ação dessa envolve um milagre ou algo sobrenatural que aconteceu. Sabe o que Deus está querendo dizer para começar? Ele quer dizer que Ele quer que você tenha uma vida sobrenatural na presença dEle. Deus está dizendo que Ele quer que você tenha uma vida de milagres na presença dEle. Uma vida sobrenatural, uma vida onde você vê o invisível, uma vida onde você ouve a voz de Deus, onde você segue a voz de Deus, e obedecendo os comandos de Deus, você vai fazer coisas extraordinárias. Sabe o que Jesus disse? Se você crê em mim, você vai fazer os milagres que eu fiz, as coisas que eu fiz e coisas maiores, porque eu vou para o Pai, e de lá vou poder derramar o Espírito Santo, e vocês todos terão o mesmo poder que tinha Elias. Amém? Deus quer isso. E Elias, então, começa um ministério maravilhoso, que ele aparece aqui no capítulo 17. Simplesmente aparece, não fala de que família que ele era, quantos anos ele tinha. Não, só simplesmente fala assim, olha, chegou ali o Elias, né, 17, capítulo 1 de 1 Reis, diz assim, ora, Elias de Tisbe, que era o tisbita de Gileade, em Gileade disse ao rei Acabe, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Olha, guarda bem. Elias, então, ele aparece logo pronunciando um juízo contra o reino de Israel. Dirigindo essa palavra a quem? Ao próprio rei. Ele falou para o rei Acabe, olha, eu juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo. O Acabe não servia, ele servia. Amém? Você serve a Deus, amém? Então você pode falar no nome do Senhor que você serve. O Deus a quem eu sirvo, o Deus de Israel, e não vai cair orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Então, ele diz assim, quando eu falar vai chover. Por enquanto não vai mais chover. Ele fechou os céus. Fechou os céus, minha gente. Fechou os céus. Sabe que é todo um território como aquele ou aquelas nações ali, dependia da agricultura, dependia da agropecuária. Sem chuva, como que faz? Tá? Eles não tinham outra alternativa, é só aquela. Então, a seca seria terrível para eles. Ele falou, então, o juízo é a seca. Vocês não vão poder, vocês vão ter muita dificuldade, vai ter fome na terra. E a partir daí, então, nós vemos o cenário se desenrolando, onde
o rei ouviu aquela palavra, não sei se ele creu, mas a coisa aconteceu. Parou a chuva e Elias sabia que ia ser perseguido. E certamente, do jeito que funcionava a política naquele tempo, a Jezabel e o próprio Acabe, e eles iam perseguir Elias ali, porque afinal de contas ele é que, na cabeça dele, seguiu Elias é que provocou a seca. Então vamos acabar com ele para acabar com a seca. Mas não era bem assim. Porém, de qualquer forma, Deus falou para o Elias assim. Aí vem a palavra do Senhor Elias. Guarde bem, veio a palavra do Senhor a Elias. Veio a palavra do Senhor dizendo, esconda-se perto do riacho de Querite. Tá? Isso está no versículo 3, né, do capítulo 17. Lá ao leste do Jordão. E no versículo 4 fala, você vai beber da água do ribeiro, daquele riacho. E eu dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Começa um grande primeiro milagre. Primeiro o céu já estava fechado, ainda tem a chuva. Agora eu falo, você vai para um lugar, vai ter um ribeiro ali, você bebe da água. Vai bebendo. E você fica tranquilo, porque eu já ordenei aos corvos para o alimentar. Interessante, irmãos. Deus arrumou os corvos garçons. Amém? Amém? Alguém foi servido por corvo aqui? Aleluia, né? Não sei se deu gorjeta para o garçom, né? Mas o garçom estava lá, tem corvos, era uma equipe de corvos que chegava e, vamos continuar lendo. Versículo 5 diz, ele fez o que o Senhor lhe tinha dito, ficou lá. Versículo 6, olha, os corvos lhe traziam pão e carne, olha que mordomia, de manhã e de tarde, e ele bebia da água do riacho. Amém? Tinha o breakfast, né, de manhã, pão e carne, olha. A gente só come só um pãozinho com manteiga, né? Elias era pão e carne, gente, de manhã. Aleluia, né? Como é bom obedecer a Deus, né? Todo mundo passando fome e Elias comendo pão e carne. O pessoal com sede e bebendo da água do ribeiro. Vale a pena obedecer a Deus, amém? Aleluia. E os corvos então chegavam ali, serviam Elias agradecia, e eles voltavam à tarde e traziam mais pão e carne. O texto é muito resumido. Não sabemos onde o corvo pegava o pão e carne, só sei que trazia. Então, fica no céu, você pergunta para Elias, como é que foi, se ele sabia, ou para Deus, como é que os corvos tinham pão e carne para trazer. Mas eles tinham, né? Ou Deus criava o pão e carne, ele punha no bico deles, ou eles pegavam de algum lugar que tinha lá. Não sei como que era. Sei que o Elias tinha pão e carne. Está na palavra, sim ou não? Você crê nisso? Amém. Sabe que primeira lição que Deus está dizendo aqui? Primeira lição. Deus usa até os improváveis para te abençoar. Deus usa os improváveis. Você imaginou? A coisa mais improvável que você pode imaginar é corvo trazer pão e carne. Se não me engano, o corvo é carnívoro, né? Ou não? Sei lá, deve ser, né? Eu não entendo muito bem de ave de rapina, mas deve ser. Bom, a pessoa, ele trazia carne. Olha, o corvo trazia pão e carne. Deus usa até os improváveis. Está dizendo, Deus vai usar pessoas ou situações para te abençoar, coisas que você nem espera. Deus usa até os improváveis para abençoar a sua vida, por causa que você é servo do Senhor, está diante do Senhor, obedecendo o Senhor, e Deus vai usar pessoas ou situações que você nem imagina, os mais improváveis, e você vai ser abençoado em nome de Jesus. Mas algum tempo depois, gente, era tempo de seca. O riacho secou-se, né? Secou o riacho por falta de chuva. Versículo 8, vem então outra vez a palavra do Senhor a Elias. Dizendo assim, olha Elias, está seco, né? Então, a palavra do Senhor veio a Elias e fala para ele, faz assim, vai para a cidade de Sarepta, no versículo 9, né? Vai para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar para que forneça comida. Bom, Deus falou, eu ordenei aos corvos, que são improváveis. Agora eu vou te ordenar para uma viúva, também improvável. Pode ser que, primeiro, irmãos, ele estava em Israel. Deus fala para ele, sai de Israel, vai para outro lugar, vai para o estrangeiro. Vai lá para a terra dos fenícios, tá? Na cidade de Sarepta, que é do lado da cidade de Sidom, de onde era a tal da Jezabel, né? Ela era de Sidom, ela é filha do rei de Sidom. E Deus mandou ele para lá, totalmente improvável. Mas perto de Sidom, estou sendo perseguido pela Jezabel, que é de Sidom, Deus manda uma mulher lá perto de Sidom para me sustentar. Ele deve ser uma viúva rica, sim ou não? Para sustentar Elias, falou, que benção. Os corvos tudo bem, mas eu não sei se era muito higiênico. A viúva com certeza vai ser bem melhor, né? Vai ter uma mesa, vai ter ali, né? Aquele negócio enfeitado, a mulher era caprichosa, né? Põe a toalha, e ficou imaginando banquete. Agora eu vou, que benção, aleluia, né? E chegou lá,
Quando ele chegou em Sarepta, que ele andou, não sabemos quanto aqui, mas uma distância muito grande, mais de 200 quilômetros, ele chegou lá. Então foram muitos dias de viagem para ele chegar até lá, foi caminhando provavelmente. Então ele chegou lá e, para sua surpresa, ele encontra uma senhora que estava em extrema necessidade. Ele chegou ali, já, sabe, então, quase sentindo o cheiro da comida, mas não tinha comida. Ele falou, pera, eu preciso comer. Ela falou assim, eu não tenho mais nada. Eu vou fazer minha última refeição e meu filho vamos morrer. Não temos nada. Ele estava em extrema necessidade. Mas o que Deus disse? Eu ordenei a uma viúva para te sustentar. Era improvável, sim ou não? Totalmente improvável. Talvez existissem até pessoas que ainda tinham uma reserva de alimento, mas Deus falou, não, é essa aqui. Mas Elias confiava no Senhor. Amém? Você confia no Senhor também? Então se prepare aí que vai ter viúva de Sarepta, vai ter corvo no caminho, mas tudo vai te abençoar, amém? Vai te abençoar. Aí então Elias recebe uma palavra do Senhor e passa para ela, fala assim, olha, faz o seguinte, o que você tem? Ela falou, só tem um punhado de farinha, um pouquinho de azeite, e aí faça uma última refeição, eu e meu filho vão comer, provavelmente não vai ter mais nada, vão morrer, já tem tanta gente morrendo de fome, vão morrer também. E ele falou assim, olha, faz um bolo para mim primeiro, tá? Você faz esse bolo, e a palavra do Senhor para você é a seguinte, a partir de que você fizer em obediência esse bolo para mim, a farinha da panela não se acabará, e o azeite dessa vasilha ou dessa botija não faltará. Amém? Não só essa palavra. E a mulher creu, sim ou não? Creu. Amém? Olha, talvez se fosse uma mulher de Israel não creria, mas uma mulher lá, né, Ciro Fenícia, lá perto de Sidom, lá de Sarepta, creu na palavra do Senhor. Falou, bom, se o Senhor Deus está falando isso, o Deus já está falando, eu vou fazer. E a Bíblia diz que, sabe o que aconteceu? Aí então, a partir dali, a farinha da panela ia multiplicando, aquele azeite na vasilha ia multiplicando, e a mulher foi fazendo as refeições não se acabavam. A Bíblia diz que enquanto não choveu, a farinha e o azeite não se acabaram. Amém? Eu lembro que era adolescente, não, quando era criança, a gente tinha o culto doméstico, e nós todos tínhamos que falar um versículo, né, fazia parte, né? Eu e meus 3 irmãos tínhamos que falar um versículo, cada um depois fazer uma oração. Então, eu me lembro que eu tinha aprendido esse versículo na escola dominical. A farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará. Era o mais predileto para falar, né? Já estava na ponta da língua. Meu pai, fala aí, Misael. A farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará. Amém. Tudo bem, agora a hora. Era assim o negócio. Foi por isso que eu estou aqui, irmãos. Amém? Não faltou farinha da panela, principalmente a farinha espiritual, amém? O trigo não faltou. Então, Deus começa a usar, e ele vai usando pessoas improváveis, situações improváveis para abençoar. Sabe, ele vai ativar a sua fé nessa noite. Ele vai ativar a sua fé nessa noite para saber que não é você que escolhe o meio pelo qual será abençoado. Você fala, eu vou naquela empresa, vou fazer tal negócio, vou vender isso, comprar aquilo e vai dar tudo certo. Não fique escolhendo muita coisa, não. Ouça a voz de Deus, amém? Deus tem coisas grandes para você, talvez até as improváveis. É lá que Deus quer você, é lá que Deus vai te abençoar. Amém? Amém, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Ele ficou ali, foi hospedado, foi sustentado e ficou ali aguardando para poder voltar para Israel, mas quase no finalzinho ali, já algum tempo passando por ali, isso aconteceu? O filho daquela viúva ficou doente. Diz aqui o versículo 17 desse capítulo, algum tempo depois o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar, morreu. A mulher ficou desesperada, aí você vai o contexto aí depois, ela até culpa o profeta, você veio trazer, você veio, parece que, me denunciar os meus pecados, pois meu filho morreu, ela até esqueceu da farinha, da panela, tudo, o filho morreu, agora você é o profeta, o que você veio trazer morte na minha casa. Aí Elias ficou bravo, falou, Deus, não pode fazer isso com essa mulher. O Senhor ordenou para sustentar, agora matou o filho dela, pegou o filho dela, colocou na cama, orou sobre ele. Sabe o que aconteceu? Versículo 21. Então Elias clamou, ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida do menino. Né? E o versículo 22 está muito claro. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Amém. Ressurreição, olha só. A multiplicação da farinha, a multiplicação do azeite, e agora já tinha uma ressurreição. Vida de milagre. Quem quer essa vida, diga amém? Vida de milagre. Qual o segredo de Elias? Tinha um segredo por trás disso, né, irmãos? Acho que Deus queria usar ele e tal. Qualquer um, Deus pega, qualquer um começa a usar. Será que é assim? Deus usa quem quiser, sim ou não? Então,
Podia ser Elias, podia ser o Antônio, José, tanto faz ou não? Ou tinha uma coisa, algum segredo? O Elias tinha uma coisa diferente. O que o Elias tinha para ser tão usado por Deus? Nós temos que descobrir segredo hoje aqui, sim ou não? Vamos descobrir? Havia um segredo, porque se descobrir segredo, você também vai ter uma vida igual a do Elias, se você quiser. Você quer? Quem quer, vai ter uma vida poderosa. Bom, ele ficou ali então, até que Deus falou, agora passou seu tempo aqui em Sarepta, volta para Samaria, volta para Israel. Ele voltou para lá, e Deus falou, vai se encontrar com o rei agora. Você bateu um papinho com ele há 3 anos e meio atrás, chegou agora e tem uma nova conversinha com ele. Ele está muito bravo lá com você. Mas ele foi. Bom, capítulo 18, diz assim, depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias. Vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. O detalhe aqui, você já começando a pensar no segredo de Elias. Ele só falou que não ia chover porque havia uma palavra de Deus liberada. Né? Ele só foi depois lá para o Ribeiro de Querite, lá, porque Deus mandou ele para lá. Ele só saiu de lá para ir para Sarepta porque a palavra do Senhor mandou ele para lá. Ele só pronunciou a multiplicação da farinha e do azeite porque Deus falou que ia multiplicar. Amém? E só voltou para Israel quando ele falou, volta para lá. Está começando a pegar o segredo de Elias aí? Ele ouvia a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Está em conexão com João, capítulo 15, né? Versículo 7, Jesus falou assim, as minhas palavras estiverem em você, né? Se vós estiverdes em mim, Jesus falou, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, será feito. O segredo é ouvir a Deus através da sua palavra, ouvir a palavra de Deus. A palavra do Senhor veio a Elias. Amém. E quando a palavra de Deus vier a você, fica atento, amém? Tem que discernir a voz do Senhor. Bom, ele foi apresentar isso a Acabe, e o versículo, já pulando aqui várias partes do capítulo 18, vamos entrar direto no milagre, e então, depois na discussão, lá uma conversa meio assim, uma conversa muito pesada com Acabe, né? E ele, então, ele falou para Acabe, versículo 19, agora, convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Amém? E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Pode trazer, traz. Bom, o Acabe falou, tudo bem, vamos levar lá. Quando chegaram lá, versículo 22, então disse Elias, que aos profetas de Baal, e já no 23 diz, tragam 2 novilhos, quer dizer, 2 bois novos. Escolham eles cortam-no em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendo fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha e também não acenderei o fogo. Então vocês, dizendo para os profetas, invocarão o nome do seu Deus, que é o Baal, e eu invocarei o nome do Senhor. Amém? O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Amém? E o povo falou, essa palavra é muito boa. É interessante isso aí. O povo ficou interessado no negócio do fogo do céu. Estavam os profetas, então fizeram um altar, e a Bíblia diz que eles clamaram, e foi até o meio-dia, nada, e a partir daí, eles com seus zombadeiros, fala mais alto, acho que o Baal está dormindo, acho que foi viajar, fala mais, clama mais, até que chegou mais ou menos 3 horas da tarde, a hora do sacrifício da tarde, ele falou, agora para a vez de vocês, chegou a minha vez. Então, o que ele faz? Ele coloca ali, arruma o altar, e faz uma coisa para o povo ficar bem espantado mesmo. Até eu ficaria, todos ficaríamos. Né? Falou, agora joga água em cima. Joga bastante água. É mesmo? Já está difícil, isso foi do céu. Ainda você vai jogar água? Quando Deus fala, pode até jogar água que não tem problema. Tá? E aí, o povo jogou água, fica na expectativa, e Elias faz uma oração. Amém? Versículo 36, versículo interessantíssimo. A hora do sacrifício, quer dizer, o horário certo, a hora que Deus estava esperando deles, havia um horário, sabe? Há um tempo que Deus quer, olha, há um tempo que Deus está esperando você, amém? Deus está esperando você em algum momento, algum tempo. Naquele momento, lógico, havia até um certo ritual entre os judeus, e havia um horário do sacrifício, que os sacerdotes faziam, havia que os levitas faziam. Então, ele falou, nesse horário aqui, nós vamos fazer, então, o sacrifício, e Deus vai responder. Então,
colocou-se à frente daquele altar com aquele novilho já cortado e com bastante água derramada, até tinha um rego em volta assim, tipo, né, para receber tanta água que eles colocaram. E Elias faz uma oração. Se você quiser cronometrar essa oração, ela tem uns 15 segundos, não chega a 20 segundos. Ele fala assim: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua, quer dizer, segundo a tua palavra. Amém? E continua o versículo 37, diz: responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Voltar porque tinha se afastado, precisava voltar para Deus. Outra versão diz: faz o coração deles retroceder para ti. Quem sabe hoje você tem que retroceder para depois progredir. Amém? Bom, depois dessa oração, sabe o que aconteceu? Versículo 38. Então, o fogo do Senhor caiu, queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água que estava naquela valeta em volta do altar. Amém? Você faria tudo que o povo fez também. Eu, se estivesse lá, ia fazer isso também. Você faria, com certeza. O povo viu isto, todos querem prostrar e gritar o quê? Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Vamos gritar com ele, só o Senhor é Deus? Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Aleluia. Quando Deus se manifesta, irmãos, Ele vem com fogo, Ele vem com água, Ele vem com o que Ele quiser, vem com o corvo, vem com a viúva que está morrendo, ressuscita, faz tudo, sabe? Deus vem, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Irmãos, você não pode esquecer que você tem um Deus todo-poderoso. Aleluia. Você sabe por que você fica ansioso? Porque esquece que Deus é poderoso, sim ou não? Porque enquanto você está lembrando que Deus, seu Deus é poderoso, não tem como ficar ansioso, tem? Ansiedade é preocupação, você fica tenso, porque é um problema, uma dificuldade, uma conta a pagar, uma conta a receber que não recebe, um probleminha aqui, outro ali, fica ansioso. Mas quando você tem um Deus grande, poderoso, cura de você, vai descer fogo do céu, pode descansar. Amém? Aleluia, não tem ansiedade não. Aleluia. Aí então, acontecem mais algumas coisas extraordinárias, porque Elias então ele manda matar os profetas de Baal, porque é assim que acontecia ali, né? Foi na espada mesmo, né? Então, a Jezabel ficou sabendo que tinha perdido os 450 profetas, mas outros 400, ficou muito brava, né? Falou que ia matar o Elias, e ameaçou Elias, né? E então, aconteceu muita coisa ali. Mas, antes disso, eu queria só colocar aqui um ponto importante, que ele tinha que fazer um desfecho ali, tá? É que, no versículo 45, está falando já que, quando Elias, antes de chegar no 45, Elias fala: bom, agora nós já matamos o profeta de Baal, Deus já fez o juízo dele aqui, nas 3 anos e meio de seca, e agora já viram que Deus, o Senhor é Deus, então chegou a hora de voltar a chuva. Então, ele falou por Acabe: você pode comer e beber à vontade agora, que agora vem chuva, tá? Vem chuva aí. Então ele foi orar no monte, tá? Subiu no monte, ficou orando no Monte Carmelo, e orava, e até que o servo dele falou: olha, estou vendo uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Lembra essa parte aí? Falou: então avisa o Acabe para sair correndo agora, que agora vem grande chuva, grande chuva, grande chuva. Amém? Amém, aleluia. E então apareceram nuvens escuras no céu, começou a ventar e chover forte, porque Elias liberou a chuva pela palavra do Senhor. Aleluia. Irmãos, a Bíblia diz: tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Mas você só pode ligar se estiver de acordo com a palavra de Deus. Amém? Você não vai comandar o céu com a sua palavra, nem pense nisso, tá? Mas quando você está de acordo com a palavra de Deus, o céu age, os anjos agem, e todo o sistema, angelical e o sistema celestial estão a seu favor para cumprir a vontade de Deus na sua vida. Amém? Aleluia. E nesse momento também acontece mais um milagre. Veio a chuva, e aí então, versículo 46, diz que quando o Acabe partiu para Israel, no seu carro, que é o seu carro mais veloz que tinha lá, o carro do rei, diz aquele carro com vários cavalos velozes, diz assim, o versículo 46, o poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe, por todo o caminho até Jezreel, chegou na frente do rei, sozinho ali, Amém? Aleluia, Então veio o dom de corrida nele, amém?
Aleluia. Dom de maratonista. Correu, mas correu tanto, irmão, chegou na frente do rei. Quando ele chegou lá, o Elias já estava na porta, esperando ele chegar. É que nem esse filme de super-herói, né? É mais ou menos assim. Só que aqui não é super-herói, é poder do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Bom, só que o Elias, como diz o Tiago, quando fala do Elias, o apóstolo Tiago, ele fala assim, olha, o Elias era um homem que nem a gente, sujeito às mesmas paixões. E ele orou pedindo fogo do céu, e não, né? Ele pediu para não chover, e não choveu. Depois ele orou outra vez, e pediu chuva, e a chuva veio. Mas era igual a gente, tinha as mesmas fraquezas. Para provar que tinha as mesmas fraquezas, Deus mostrou as fraquezas do Elias. Como disse alguém, Deus não poupa os seus heróis, né? Porque os seus heróis não são tão heróis assim. São homens como a gente, eu, você, somos iguais a Elias. É isso que o Tiago está dizendo, somos iguais. A única diferença é que ele ouvia a palavra do Senhor, obedecia. Ele falou, só vou fazer o que Deus mandar. E quando você só faz o que Deus manda, milagre acontece, amém? As coisas dão certas. Bom, aí então, você vai ver aqui para frente que o Elias, ele ficou muito deprimido, porque, primeiro ele ficou com medo, porque ele se sentiu meio só. Apesar do povo ter gritado, só o Senhor é Deus, mas ele como profeta, ele se sentiu meio sozinho, solitário. Outros profetas estavam escondidos, estavam em outros lugares, mas ele se sentiu sozinho ali. Ele teve medo, fugiu para salvar a vida. Tá? Eu acho aqui, não sei, minha opinião, acho que não devia ter medo, né, irmãos? Tinha que ter medo? Depois descer fogo do céu, faz chover, faz tudo, né? Mas ficou com medo, sabe por quê? Porque você também vacila. Quem já vacilou, que diga amém. Pena que vocês são igual a Elias, né? Elias vacilou. Eu também já vacilei bastante, né? Amém? Quem já vacilou, diga amém. Deu medinho, não dá? A pessoa ameaça de morte da Jezabel, que matou todos os profetas, ou quase todos. Falou, agora não escapa, Elias. Ela falou, inclusive, ela fez uma ameaça séria lá. Né? Naquele dia, tirar a cabeça do Elias. Ela falou, deixa eu correr, que a mulher é brava. Esqueceu, né, que Deus é grande, né, irmãos? Mas ficou com medo. Amém? Quem está acordado, diga amém. Amém. Oh, aleluia. No encontro Deus falava assim, como que é mesmo? Tá ligado? Tem irmão desligado. Liga aí, irmão, fica ligado, amém? Senão você não vai descobrir o segredo do Elias, vai sair daqui do jeito que você entrou. Você tem que sair aqui igual o Elias, amém? Aleluia. Bom, fugiu. Tudo bem. Deus conhece a nossa fraqueza, conhece? Salmo 103 fala assim, Deus conhece a nossa estrutura e lembra-se que nós somos pó. Ainda bem que ele se lembra, né? Deus não esquece uma coisa, nós somos pó, viu? Diz aqui o nosso querido amigo de pó, que nem eu, você, né? De barro. Ele ficou com medo, fugiu. Entrou no deserto muito desanimado. Versículo 4 do capítulo 18 fala, ele entrou no deserto e pediu até a morte. Senhor, não precisa ninguém me matar, o Senhor já me leva. Né? O que eu estou fazendo aqui? Já fiz tanta coisa, já tanto milagre, mas agora que matar, o povo gritou, mas eles não estão me apoiando, ele sentiu meio vazio, meio sozinho, sei lá. É o que acontece com muita gente. Eu estava tão sozinho, ninguém orou por mim, ninguém falou comigo, vou na igreja, nem o pastor, né? Não é assim? Tem hora que você está tão sozinho, né? Cuidado, tá? Não fica com medo não, mas se acontecer, Deus está com você, amém? Aí ele deitou debaixo de uma árvore e dormiu, de versículo 5, dormiu. Aquele sono de quem está muito cansado, já desanimado, acho que meio deprimido. De repente, gente, olha o que acontece. Muita coisa sobrenatural com Elias, né, irmãos? Olha só, parece um filme de ação, assim, sabe? Acontece. Então, aí, o anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Vai. Quando ele levantou, olhou assim, versículo 6 diz, olhou ao redor, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Bom, agora tinha corvo, garçom, agora tem um anjo padeiro, né? Faz pão na brasa. Aleluia. É bom, né? Servir a Deus. Mesmo com medo, fugindo, e tem anjo. Amém. Aleluia. O anjo do Senhor acampa ao seu redor dos que o temem e os livra. Aleluia. O anjo está com você. Vai lá. Você está meio tremendo, mas o anjo está lá, viu? Você não está vendo, mas ele está lá. Ele viu o anjo e viu ali aquela comidinha ali. Gente, isso foi demais. Já pensou comer um pãozinho feito pelo anjo? Deve ser extraordinário. Eu nunca comi, mas deve ser muito bom, né, irmãos? Aí o Elias dormiu. Dormiu porque estava cansado, desanimado. Tá bom, pãozinho gostoso, deve ter agradecido. O anjo falou, desculpa, mas eu estou meio cansado ainda. Dormiu mais um pouco. Aí o anjo acorda de novo e tem mais um pãozinho ali. E a Bíblia diz então que, olha só, no versículo 7, quando
tinha dormido a segunda vez, o anjo lhe tocou e disse: levanta-se e come, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até o monte Horebe, o monte de Deus. Amém? E diz que ele então não comeu nem bebeu e andou 40 dias sem parar. Mais outro milagre, né? É sobrenatural mesmo, hein? Amém, irmãos? E foi caminhada, foi a pé, tá? E ele foi lá para Horebe. Horebe era o famoso monte de Deus, lembra? Aquele monte onde Deus falou com Moisés. Não foi no monte Horebe? Foi para lá, monte Horebe, amém? Foi aquele monte ali de onde sai depois água no deserto, tudo ali, tudo com Horebe ali. Era muito famoso. Eu vou para Horebe mesmo. Foi para lá, andou 40 dias, 40 noites, só que entrou numa caverna para passar a noite. Aí, versículo 11, o Senhor lhe aparece e diz: o que você está fazendo, Elias? Tal, e conversa com ele. Pode sair daí, Elias. Sai e fica no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Aí começa a acontecer várias coisas. Veio um vento fortíssimo, mas o Senhor não estava no vento. Depois veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Aí passa um fogo, né? E o Senhor não estava no fogo. E depois veio uma brisa suave, né? Brisa muito, um murmúrio de uma brisa suave. E Deus estava falando nessa brisa suave. Amém? Aleluia. Quem sabe, né, o terremoto, o vento, o fogo estão agitando você. Tem que chegar um momento suave com Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46. Né? Aquietai-vos, fica calmo, acalma o coração. Deus vai falar com você na quietude do coração. Está entendendo, irmãos? Quando você se aquieta, você está agitado, falando. A gente começa a orar, ele quer contar tudo para Deus, quer falar para Deus, quer ensinar Deus, quer dar ordem para Deus. Deus faz isso, Deus faz aquilo, o Senhor está vendo minha situação, quando Deus não soubesse. Começa a contar a situação para Deus, você não precisa nada disso. Aquieta o coração, amém? Aquieta o coração que Deus vai falar com você na quietude, no silêncio, ali no interior, amém? Elias teve essa experiência maravilhosa. Ele já conhecia a voz de Deus, mas essa aqui foi bem diferente, né? Foi assim naquela quietude, Deus falando com ele, aí Deus fala com ele, anima Elias, e Deus, a Bíblia diz aqui que Deus falou com Elias: está fazendo aqui, Elias? Ele falou: Senhor, o Senhor sabe, eu sou muito zeloso, o Senhor sabe, né? Se valorizou bastante, eu não sou muito zeloso. Depois falou: mas só sobrou eu, dos profetas, e só sobrou eu que te amo. Senhor, só sabe só eu, né, irmãos? É assim, né? A gente se sente, né? Só eu sou bom, mas ninguém me vê, ninguém sabe o quanto eu sou maravilhoso, mas ninguém vê. Senhor, só sobrou eu e tal. Então, Senhor, eu prefiro morrer. Chega, tá bom para mim, já valeu, vivi bastante coisa. Aí Deus fala para ele: Elias, para com isso. Estou botando a minha palavra aqui, né? Para com isso, Elias. Eu reservei 7.000 em Israel que não dobraram seus joelhos a Baal. Amém? Há 7.000 intercessores orando por você, Elias. Há 7.000 que me amam, que me adoram, Elias. Você está falando que só está você. É quando você se sente sozinho, Deus fala: tem muita gente orando, tem muita gente clamando, tem uma igreja inteira, tem os anjos servindo, você está acompanhado, já tem o Espírito Santo, meu irmão. Você nunca está sozinho, amém? Amém. Aí Deus fala: Elias, você está meio assim, você sabe o que fazer, eu tenho 3 tarefas para você. Aí Deus dá 3 comandos para ele. Versículo 15 fala: volta pelo caminho de onde você veio, vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael, rei da Síria. Depois unja também o Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. Depois unja Eliseu, filho de Safate, para suceder a você como profeta. Aí o Elias se animou, né, irmãos? Ungir 2 reis um profeta, até eu ficava animado também, não é fácil não, né? Pessoa, ungir 2 reis. O Samuel ungiu só, ungiu 2 também, né? Foi o Saúl e depois o Davi. Mas é demais ungir um rei, porque a partir daí você passa a pessoa importante. O homem que ungiu o rei, mas ungiu da Síria, que era um povo inimigo de Israel naquele tempo. Depois ungiu o Jeú, né? Para poder depois resolver a conexão lá com Acabe, que ele estava meio pendente, né? Depois eu falei: tem uma coisa, unge o Eliseu no seu lugar, tá? Vai ser profeta. E ele foi e fez os 3, amém? Quem que sabe a história? Fez os 3 comandos. Ele fez só 2? Fez só 1? Você não precisa ler mais a Bíblia aí, tá? Aí o Elias foi lá, ungiu quem primeiro? O Eliseu. Eliseu era tão extraordinário, irmãos,
Ele até esqueceu do Jeú, do Azael, ficou com o Eliseu. Cara, demais. O Eliseu essa companhia é tão agradável. Para quem ficou tão solitário, encontrar um Eliseu, gente, se você encontrar, você esquece tudo também. Eliseu disse é muito bom, porque ele esqueceu de ungir Azael, esqueceu de ungir Jeú. Ficou com o Eliseu para cá e para lá, e foi uma bênção e tal. E Deus tinha 3 tarefas e ele só fez uma. Amém? Bom, mas a história de Elias não para aí, porque mais umas coisas extraordinárias vão acontecendo, porque depois, no capítulo, se não me engano, já segundo Reis, né, no capítulo 1, né, o Acabe tinha morrido, e aí então estava o Acasias, o rei Azazias no lugar do pai, e mandou chamar o Elias. Então, o Elias foi encontrado por 50 soldados, foram buscar Elias. E o comandante, o capitão dos 50, falou: olha, homem de Deus, o rei está te chamando, desce para lá. Vai lá, o rei está te chamando, homem de Deus. Aí, versículo 10, está dizendo assim: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma o oficial dos seus soldados. Olha, gente, o homem era incendiário também. Não podia falar, irmão. Se abrisse a boca, Elias, desceu fogo do céu. Eu fico pensando, por que Deus permitiu isso? Eu não sei se Deus mandou fazer isso. Aqui não disse segundo a palavra do Senhor, né? Mas foi Ele que falou. Né? É um juízo também. Primeiro que chegaram zombando dele. Vamos pegar esse cara aí. Ele está dizendo que é homem de Deus. Porque a voz aqui podia ser sarcástica. Sarcástica, assim. Aí, homem de Deus. Você falou que você é poderoso. Vamos tirar para o rei agora. Ah, é? Sou homem de Deus? Então, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. 50. Ficou por ali. Aí o rei ficou sabendo. Ah, é? Manda mais 50. Aí mandou mais 50, gente. Ah, homem de Deus. Vai lá. Prova que você é homem de Deus. Ah, sou homem de Deus? Se eu sou homem de Deus mesmo, desça fogo do céu. Desceu, mais 50. Irmãos, não brinca com o homem de Deus, não. Amém? Senão você pode ser queimado. Não brinca com o homem de Deus. É sério o negócio. Homem de Deus mesmo, né? Tem uns que falam homem de Deus aí, mas você pode brincar à vontade. Mas tem uns que, os de verdade, não brinca não, tá? Tem homem de Deus de verdade. Elias era um deles, tá? Homem de Deus de verdade não dá para brincar, não. Aí então, mais 50 soldados são queimados com o fogo do céu. Aí o rei não se conforma, o rei era teimoso. Mandou mais 50. Até acabar o exército do rei tudo queimado, né, irmãos? Aí esse outro capitão temia o Senhor, reconhecia eles como de Deus, chegou, sabe, não ficou zombando, zoando com a cara dele, dando ódio, prostrou, falou: meu Senhor Elias, poupe meus soldados, eu estou aqui cumprindo ordens do rei, por favor, vai falar com ele. Eu sei que você pode ir ou pode não ir, mas você pode, eu estou cumprindo ordens, eu não estou aqui porque eu quero. Tá bom, nesse caso eu vou. Amém? Então, falar como de Deus tem mais, né? Tem que ter jeitinho, né, irmãos? Amém? Amém. Aí você vê a história de Elias acontecendo, ele vai falar com o rei, faz um juízo contra o rei, um juízo de morte, tá? Porque o rei estava doente, ele não ia mais ser curado, porque em vez de buscar Deus, buscou lá os deuses pagãos, tá? E assim, a história de Elias vai seguindo, já entra em 2 Reis, no capítulo 2, e a partir daí, então, chegou o momento de Deus levar Elias para o céu. Ele vai conversando com Eliseu e chega na beira do Jordão, no versículo 7, acho que é do capítulo 2, é isso? Diz assim: Elias e Eliseu pararam junto à margem do Jordão. Como atravessar? Deus falou para eles atravessar. Você está dentro do rio, não tem barco, né? O rio é muito largo, não dá para ir nadando, como que você faz? Com o homem de Deus não tinha problema. Ele estava seguindo a palavra de Deus. Deus falou: pode passar para o outro lado. Deus mandou passar e tinha que passar. Amém? Ele estava desobedecendo a Deus. Sabe o que ele fez? Tirou o manto dele, enrolou o manto, bateu nas águas. Pá! Bateu na água. Né? Versículo 8, não sei se dá para ver aí. Aí Elias tirou o manto, enrolou, bateu nas águas. As águas se dividiram. Os dois atravessaram em chão seco. Olha só que maravilha. Né? Ó, 2 Reis 2,8 está aí na tela. Amém? Atravessaram em seco. Moisés, lógico, fez maior, porque abriu o Mar Vermelho, né? José só abriu o Jordão. Elias também abriu o Jordão. Tá aí, ali com José, pelo menos, né? Milagre, né, irmãos? Milagre. Qual o problema? Você tem um manto, hoje você não tem mais um manto de pano. Você tem o manto do Espírito, amém?
Você pode abrir o Jordão na frente, sua frente também. Você pode fazer milagre também. Você tem o manto que é invisível, mas é mais forte do que aquele. Você tem o Espírito Santo com todo o poder e autoridade da ressurreição de Jesus na sua vida. Conforme você pode ir em Efésios capítulo 1, na oração de Paulo. Temos todo o poder da ressurreição de Jesus. Então esse poder é o maior poder já liberado no universo. Então esse poder está sobre você também. Amém? Eliseu conversando com Elias ali, de repente, a Bíblia diz que carruagens de fogo separaram ele de Elias, e Elias subiu ao céu, um redemoinho, foi embora. Tá? Então, Elias não experimentou a morte. Ele e mais um personagem também experimentou a morte. Vocês lembram quem era? Moisés? Abraão? Não? Estão lembrados aí? Está no Velho Testamento. Enoque, né, irmãos? Já está na ponta da língua, irmãos. Eu sei que vocês iam falar Enoque, é isso aí. Enoque, amém? Enoque também foi arrebatado, foi trasladado. Não tem os detalhes, Elias é mais detalhado aqui. Ele não morreu, tá? 2 homens apenas na história toda que a gente conhece que não experimentaram a morte, Enoque e Elias. Amém. Eu até costumo assim, meio, não sei se é meio brincando com Elias, né? Mas diz assim, Deus viu que ele estava demorando para cumprir aqueles outros 2 comandos, já tirou ele logo do caminho para o Eliseu fazer, porque realmente Eliseu que foi ungir Jeú e Azael, né? Então, quando você não está fazendo uma coisa, Deus tira você, cuidado, tá? Vem um carro de fogo, leva você aí, quando vier, estamos lá no velório. Ô, Senhor, glória a Deus pela vida do irmão. Já está na glória, amém? Aleluia. Não sei se você vai do carro de fogo, não, mas de outro jeito você vai para a glória, amém? É melhor obedecer a Deus. Elias, então, ele abre o Jordão, é levado ao céu em carruagem de fogo. Qual era o segredo de Elias, então? Era um homem que ouvia a voz de Deus. E veio a palavra do Senhor Elias. E veio a palavra do Senhor Elias. Como você pode ouvir a voz de Deus? Afinando os ouvidos espirituais. Jesus usava uma expressão, depois dessa expressão é repetida, as 7 cartas da igreja do Apocalipse, assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Há pessoas que não têm ouvidos para ouvir. Tem ouvido para ouvir muita coisa, mas não consegue ouvir a voz de Deus. Ouve muita coisa, ouve muito barulho, muitas vozes, inclusive as próximas vozes, a voz do coração, a voz da emoção, a voz do medo, a voz disso, a voz daquilo, e não ouve Deus. Mas quando você começar a ouvir Deus, você vai descobrir o segredo de Elias. Porque se você ouvir Deus e obedecer a Deus, sua vida será uma vida poderosa na terra. A sua vida será uma vida extraordinária na terra. Você vai ver milagres. Como eu estava dizendo antes, Deus vai usar situações ou pessoas improváveis para te abençoar. Amém? E essa é a palavra profética nessa noite. Deus vai usar coisas ou situações ou pessoas improváveis para fazer um milagre na sua vida. Aleluia. Comigo já foi muito assim, estou até acostumado já com coisas improváveis. Eu já nem fico preocupado. Como é que Deus vai fazer? Porque de um jeito Ele vai fazer. Por exemplo, eu estou indo para Israel agora, eu nem pensava em ir, né? Mas alguém chegou, pastor, estou depositando quantos dias na sua conta, e vai lá. Mas como que para ir, já está na conta. Vai depositado. Você se vira com um sustento lá, mas a passagem está garantida. Aí falando com o tio, irmão, qual o problema, pastor? Já tem hospedagem para você lá. Tá, não paga hotel não. As coisas vão acontecendo assim, irmãos. Deus, são coisas improváveis para a gente. Improváveis, né? Mas Deus vai fazendo do jeito que você nem espera. Deus tem uma agenda. Amém? Amém. O problema é a sua agenda que atrapalha a agenda de Deus. Então, para de olhar para a sua agenda e fica esperando a agenda de Deus. Aleluia. Porque a agenda da provisão, a agenda do milagre, a agenda das coisas extraordinárias, usando pessoas improváveis, situações improváveis. Nós passamos várias situações aqui que vamos acompanhar, alguns são mais antigos, que eu já contei, né? Eu falo, pastor, eu sei contar a mesma história, mas eu tenho que contar, fazer o quê? Eu só tenho essas histórias para contar, né? Acho que depois dessa viagem eu tenho outras. Quem sabe, né? Não sei se eu vou abrir o Jordão lá, eu conto para vocês, né? Vou ver o Mar Vermelho também. Quem sabe passa seco, alguma coisa pode acontecer. Vai ser água da rocha, mas qualquer coisa eu vou fotografar ali para passar para vocês depois. Aí é o seguinte, estava aqui, né? Contando sempre a minha história, pagando esse prédio, não tinha dinheiro, todo mês faltava dinheiro. Mas Deus fazia milagre. Nós estávamos orando, amém? Tinha milagre. Teve um mês, esse eu nunca mais esqueço. Porque era tão criativo o jeito que Deus fazia, para trazer um dinheiro, que nunca a gente começou a ficar assim, sempre uma surpresa. Vai faltar 5 mil, vai faltar 8 mil, como Deus vai fazer? Não foi esperar então. E a gente esperava, e o dinheiro vinha. Mas vinha sempre. Um dia eu estava lendo esse texto, e eu estava lendo o texto dos corvos que levavam o pão e carne para Elias. Deus falou assim, eu vou usar o corvo esse mês. Né?
Não é o corvo, o bichinho lá, né? Eu fiquei pensando, vai ter um corvo. Eu falei para os irmãos da oração, esse mês vai ser diferente. Deus vai usar corvos. Eu não entendi direito a palavra, foi o que ele falou. Na verdade, Deus usou uma pessoa. Mas o corvo foi uma figura do improvável. Improvável. Estava chegando de pagar a conta e faltava bastante dinheiro. Não tinha, como não tinha todos os meses, mas Deus mandava aquele mês. Eu lembro que a irmã ligou para ele e falou, pastor, meu esposo não é crente. Eu acho que nem gostava muito da gente, sabe? Nem sei se gostava, porque não vinha aqui. Sabe, não é da igreja, meu esposo. E a igreja aceita oferta, a pessoa que na igreja? Irmão, lógico que aceita. Por que não, né? Sabe o que é, pastor? Ele recebeu indenização. Então ele quer dar o dízimo. Pode? Pode, irmão. Desculpa a curiosidade, irmão. Quanto é esse valor? Era o valor que faltava para a prestação. Amém? Eu relacionei o corvo, improvável, né, irmãos? Eu estou esperando que venha alguém aqui, que Deus vai usar alguém aqui. Deus usou alguém aqui. Nem sei se ele foi na igreja. Nunca vi ele aqui. Nem antes, nem depois da oferta. Amém? Deus usou e abençoou. Essa experiência que nós vamos ter na caminhada com Deus. Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer. É importante que você creia. E descansa nele. Deus vai usar, eu falo agora pelo Espírito do Senhor, porque foi a palavra dessa madrugada. Deus vai usar coisas improváveis, situações improváveis, pessoas improváveis para abençoar a sua vida. As mais improváveis, aquelas que você menos espera, Deus vai usar para te abençoar. Deus vai usar para te abençoar de maneira extraordinária. Porque você está pedindo um milagre, o milagre virá. Mas não virá pelo caminho que você espera, do jeito que você espera. Talvez não é um gerente do banco, talvez não é aquele amigo que tem cheio da grana. Né? Pode ser uma viúva pobre, pode ser um anjo que chega ali. Alguma coisa vai acontecer. Depois você conta o milagre aqui para a glória de Deus. Amém? Quem está esperando milagre aí, diga amém. Fiquemos em pé, vamos orar agora. Fala assim, Senhor, eu creio que o Senhor vai abrir portas improváveis, pessoas improváveis, coisas improváveis, situações improváveis, porque está tudo no teu controle. Eu nem imagino o que vai acontecer, ou como vai acontecer. Eu só sei de uma coisa, o Senhor vai fazer o milagre na minha vida. O milagre vai acontecer na minha vida. O milagre vai acontecer na minha empresa. O milagre vai acontecer nos meus negócios. O milagre vai acontecer no meu casamento. Vai acontecer na minha casa, vai acontecer nesta igreja, vai acontecer no seu ministério, porque Deus está falando, vai fazer os improváveis. Aleluia! O Senhor está dizendo para você crer somente. E você parar de ficar ansioso, preocupado, tentando falar com Deus, contando tudo a mesma coisa. Ele já ouviu a sua oração. Descansa nele, só agradeça. Obrigado, Senhor, porque de um caminho improvável, não sei qual que é, o Senhor proverá. Aleluia! Jeová Jiré se manifesta, o Deus da provisão se manifesta, Jeová Rafa, o Deus da cura se manifesta, Jeová Sabaote, o Senhor do exército se manifesta e diz, eu sou o Senhor, aleluia, e não há outro. Deus se manifesta na sua vida. Levanta a sua mão, comece a agradecer agora. Senhor, obrigado. Assim como Elias, eu tenho as mesmas fraquezas que Elias. Elias foi um homem fraco. Mas até ele fugiu. Mas ele ficou deprimido. Teve um momento que ele até desejou a morte. Olha como Elias era tão fraquinho. Parecia eu. Mas é o seguinte, Elias ouvia a tua palavra. Eu ouço também. Elias cria na tua palavra. Eu creio também. Elias experimentou coisas extraordinárias. Eu creio também. E recebo pela fé. Pela fé. Pela fé. Pela fé. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, o meu povo vai experimentar coisas extraordinárias, portas improváveis, pessoas improváveis, você nem imagina. Deus vai usar, sabe por quê? Você fica escolhendo o jeito que Deus vai fazer, com quem Ele vai usar. Eu estou tão triste porque eu pedi esse dinheiro para tal pessoa, estou tão triste que eu esperava fulano, tão triste, não precisa ficar triste por nada, descansa no Senhor, Ele proverá, aleluia. Não sei o que você está pedindo agora diante do Senhor, mas comece a ver. Não o problema, não a situação, não, a dor. Veja a solução. A fé é a certeza das coisas que não se vê. A hora que você tiver a certeza daquilo que você não vê, você está tendo fé. Enquanto você não está tendo certeza daquilo que você não vê, você não tem fé ainda. Você pode estar ainda caminhando, mas quando você crê de coração, convicção, no que você não vê, isso a Bíblia chama de fé. A sua fé diz, não vai chover, e não chove. Agora vai chover, aí chove. E se você fala, vai fogo do céu, vem fogo. Porque a fé agora vem invisível e age segundo a palavra do Senhor.